obrigado então. Então eu vou chamar de seguida o senhor do Instituto Nacional de Estatística, o senhor Nelson, por favor. E peço a doutora Adelaide e Pedro, por favor, para tomarem os seus lugares. Muito obrigado. E posteriormente então vou chamar o senhor Alan Kane, que vai falar sobre o direito à cidade e à produção social da habitação. Por favor, senhor Alan. Efetivamente, algumas questões muito interessantes que o Pedro Laisse traz, e dentre algumas delas eu fiquei a questionar, bom, até que ponto, por exemplo, os nossos municípios, as administrações locais, os munícipes conhecem sobre os ODS, as suas metas, há algum conhecimento, há alguma consciência de que os programas locais que estão a ser desenvolvidos têm algum alinhamento com os ODS? Há muitas questões que se pode depois discutir relativamente à situação que o senhor fez. Eu, por acaso, na minha instituição, na verdade, nós temos trabalhado com estudantes universitários lá, de algumas universidades, e quando falamos do ODS, se a colega está aqui pode confessar, foi a primeira vez que eu vi, e quando chegou na sala de aula, o professor começou a falar, disse, não, eu já sei o que é isso. Então, é uma novidade, parece que conhecemos, mas há muita gente que não conhece. Então, se não conhecemos o objetivo, imagine aquelas metas todas de cada objetivo. Então, eu acho que há muita coisa para se fazer aí. Vou então passar a palavra ao senhor Carlos. Muito obrigado pela presença e, por favor, o espaço é seu. Bom dia a todos. Nelson Cândido, técnico do Instituto Nacional de Estatística e membro do grupo técnico sobre os ODS. Estamos aqui para falar do objetivo 11, que refere-se às cidades e comunidades sustentáveis, e passo assim a fazer a apresentação do mesmo. Tenho uma estrutura de apresentação que traz consigo a introdução, o ODS 11 e o seu papel no planeamento de cidades, cidades em desenvolvimento sustentável, a nova agenda urbana, resultados de Angola. Estes resultados vão necessariamente referir-se àquilo que foi a primeira abordagem do relatório de linha de base lançado no passado ano de 2018, e vamos apresentar o quadro geral dos ODS 11, aquilo que foi o reporte de Angola sobre a informação de cidades e comunidades sustentáveis. Estarei a apresentar alguns desafios que temos e, por fim, esse é o grosso da nossa apresentação. Falamos um pouquinho de uma determinada introdução que refere-se naquilo que são as cidades e assentamentos, para o nosso caso. Podemos definir aquilo que são os MUSECs, aqueles que são as habitações inadequadas, e como olharmos para esse ODS ligado à gestão dos espaços urbanos. E necessariamente que este tema ou este objetivo está relacionado com a questão da urbanização, a questão da mobilidade dos transportes urbanos, a questão do saneamento e ainda o tratamento dos resíduos sólidos. E dentro deste objetivo vamos também alinhar este objetivo 11 com a nova agenda urbana, passaria a dizer mais adiante, que foi acordada no ano de 2016, na terceira Conferência das Nações Unidas sobre a Moradia e Desenvolvimento Urbano. O ODS 11 e o seu papel no planeamento da cidade. Temos que ter em conta que, dentro dos objetivos sustentáveis, o centro destes sustentabilidade, se olharmos para aqueles que são os objetivos, as suas metas e indicador, é a cidade. É na cidade onde vamos encontrar as infraestruturas, é na cidade onde vamos encontrar necessariamente a questão mais diretamente ligada com o saneamento, transporte urbano e outros indicadores relacionados aos objetivos, ou melhor, a ODS 11. Então ele traz consigo uma visão ambiciosa e transformadora, mas isso requer aquilo que é o monitoramento das ações no que diz respeito à planificação urbana, os prazos de execuções e as políticas de elaboração, no caso, sobre o desenvolvimento sustentável, nesse caso, o objetivo 11.
trouxemos aqui também aquilo que são a orientação dos resultados e aquilo que são os processos. Se olharmos para o ODS 11, ligado às cidades e comunidades sustentáveis, o objetivo 11.1, que fala de habitação em MUSECs, ou melhor, desculpe, o indicador 11.1 que fala de habitações em MUSECs, 11.2, transporte sustentável, planeamento, património cultural, redução de desastres, todas estas estão relacionadas à orientação de resultados. Ao passo que, se olharmos para a meta 11.A, ligada a ligações urbanas, são processos ligados à redução de risco e ainda edifícios sustentáveis. São processos que podemos adotar para o cumprimento do Objetivo 11. Cidades e desenvolvimento sustentável. Como dissemos, o ODS 11, em termos de cidades e assentamentos urbanos, ele é autónomo, porque é o objetivo que faz com que possamos nós ligar os indicadores de respeito ao desenvolvimento das localidades, tornar, como estava a dizer aqui o colega Pedro, tornar o ODS localizado, quer dizer que é tornar o ODS nas cidades, nas localidades, nas comunidades, porque todos eles podem ser e possamos considerá-los partícipes para o desenvolvimento sustentável. E ela afirma aquilo que é a importância para alcançar esse objetivo. Passa-se por que é o sucesso dos ODS, define o cenário para o alcance dos objetivos e muitos outros ODS. Quero dizer que, se olharmos para a questão dos ODS, eu depois vou apresentar um quadro da interligação do ODS 11 com os outros ODS, podemos ver que muitos dos objetivos estão interligados com o ODS 11. E há essa necessidade de fazer com que ele seja o cenário de alcance dos outros ODS. Conforme estava a dizer a doutora Glenda, não podemos olhar os ODS como silos, mas sim são fatores interligados que concorrem para o objetivo que é o cumprimento da Agenda 2030. O outro é reconhecer que as cidades são uma cadeia que conecta todos os ODS. Reconhecer, por exemplo, a importância da implementação dos níveis locais e o papel dos governos locais e a conexão direta das políticas urbanas e o claro impacto das cidades naquilo que são os assentamentos urbanos, ou humanos, desculpe. Conforme dizia, em outubro de 2016 foi aprovado naquilo que é a sequência dos ODS a nova agenda urbana. Essa nova agenda urbana traz 5 pilares que devem ser adotadas para o cumprimento normal daquilo que é o Objetivo 11. Essa agenda urbana traz, por exemplo, a questão das políticas urbanas nacionais, que, enquanto os agentes formuladores de políticas, devem olhar para a questão das políticas urbanas, traçar regras e regulamentos que façam com que concorra na implementação e no prosseguimento dessas políticas, fazer um planeamento e um desenho urbano, naquilo que são o planeamento urbanístico, procurar meios de financiamento de urbanização e ainda fazer a implementação nas determinadas localidades. Nestes 5 pilares, vamos dizer alguns pontos que aí estão na nossa apresentação. Por exemplo, tem a questão da governança da terra, fazer com que, por exemplo, no ODS 1.4.1, que fala daquela que é a questão da legalização da terra em termos de posse. Quem tem, por exemplo, um documento que lhe afere que a terra em que reside, que a terra que cultiva é sua, no caso da governança da terra. Há outra questão também das políticas, é a coordenação ministerial, quer dizer, a nível mais macro, definir-se aquilo que são as políticas nacionais para cumprimento da nova agenda urbana. Aí, em termos de regulamentos e regras, falar, por exemplo, da população adulta com direito à posse de terra, é uma questão de regras e regulamentos. Legislação fundiária, por exemplo, termos a definição daquilo que são as reservas fundiárias ou não, aquelas que são áreas direcionadas para questões habitacionais ou não, aquelas que são áreas direcionadas para o lazer e tudo mais. Também fala da alocação de espaço público, no caso, arruamento, parques, espaços de lazer e planificação de espaço edificável. Até que ponto, nas áreas mais longínquas, podemos definir a planificação para as cidades futuras. A parte do planeamento e design urbano, podemos falar, por exemplo, da habitação acessível e serviços básicos, e o caso, por exemplo, de favelas. Para o nosso caso, não é a questão de favela, mas sim a questão do sexo,
que são aqueles bairros que estão na intermediação da zona urbana e as zonas rurais, aqueles que chamamos de os bairros periurbanos, e que por vezes têm deficiência em determinados serviços. Quero dizer que, para podermos analisar que é um MUSEC ou uma habitação adequada ou inadequada, há alguns indicadores que são classificados. Por exemplo, eu se vivo no Martes em que não tenho acesso à água potável, concorro, por exemplo, à MUSEC. O que são indicadores que vamos lá definir. Se vivo, por exemplo, no Martes e não tenho, por exemplo, o saneamento, concorro, porque são variáveis, por exemplo, a ausência de serviços básicos, como saneamento, água e tudo mais, concorrem para o indicador para a formulação daquilo que são os MUSECs ou habitações inadequadas. Tem a questão, por exemplo, de financiamento da urbanização, vem, por exemplo, falar do sistema de transporte acessíveis e sustentáveis para todos. Esse sistema de transporte acessível e sustentável para todos, podemos olhar que há necessidade de criarmos condições daquelas que são, por exemplo, as pessoas com um determinado nível de deficiência, terem acesso a este determinado serviço. Ainda vimos, por exemplo, que temos transporte público em que não há, por exemplo, um espaço ou vou dizer, uma rampa para ter acesso à pessoa com deficiência. Então temos que procurar também meios que sejam adaptáveis à pessoa com um determinado nível de deficiência. A implementação local. Falando da implementação local, vou falar, por exemplo, do planeamento participativo. Estava a dizer o colega Pedro sobre a questão da municipalização que eles têm a nível de Moçambique. Então nós também podemos ver que há essa necessidade de ter aquilo que é o planeamento participativo, de forma a chamar à discussão todos aqueles que são partícipes da vida local, quer seja os moradores, quer seja aqueles que lá participam de um determinado serviço, e todos aqueles que fazem parte de uma grelha da municipalidade, fazer com que eles fazem parte da participação integrada e sustentável naquilo que é a planificação municipal ou ainda local. Em termos de resultados, nós, quando trabalhamos com o grupo técnico, fizemos um levantamento de informação estatística produzida por determinados órgãos, no caso, determinados ministérios, para compor o relatório de linha de base, não só o Ministério, mas também a sociedade civil participou naquilo que foi a discussão para esse relatório. E o objetivo 11, como inclui 10 metas e 15 indicadores, nós reportamos 6 destas, que é o que faz um total de 40%. E na altura da divulgação destes resultados, ainda tínhamos, por exemplo, alguns indicadores do nível 3, que hoje, 2019, mudaram de categoria, passaram para o nível 2. Dizer os níveis, quero dizer que o nível 1 era o conjunto de indicadores que já havia uma grande divulgação em termos dos países, em que a metodologia era comparável para determinados países, quer dizer que são aqueles indicadores que já tinham a sua produção até certo nível, acima de 50% para determinados países. O nível 2 é o tipo de indicadores que era adotado para algumas instituições ou alguns países, mas também outras não. Havia um nível muito baixo de comparabilidade. Já o nível 3 ainda não havia, em termos de metodologia, uma padronizada ou ainda standardizada, porque ainda havia discussão sobre estes indicadores. Então, na altura, tínhamos por reportar o nível 2, no nível 1 e 2, que eram um total de 9 indicadores, e destes publicámos 6. Em termos de resultado de Angola, vimos, por exemplo, no indicador 11.1.1, que é a proporção da população urbana que vive em bairros degradados, no caso no SEC, assentamentos informais e habitação inadequada, e pela informação daquilo que foi o recenseamento geral da população e habitação na altura 2014, havia 41% da população que vivia nestes bairros degradados. Sobre indicador 11.3.1, que era necessariamente a taxa do consumo de terra e a taxa de crescimento populacional, vimos que na altura
A razão entre a taxa de crescimento de consumo de terra e a taxa de crescimento da população era de 71%. Ali era uma cooperação entre o INE e o UN-Habitat, porque havia necessidade de juntar a informação que era da população geral e a taxa de crescimento anual e a informação de que se chama a mancha urbana, que é o desenvolvimento que vai naquelas localidades que anteriormente eram necessariamente áreas desabitadas ou áreas rurais e há um determinado crescimento em termos de ocupação de terra. No indicador 11.3.2, proporção das cidades com estrutura de participação direta da sociedade civil e no planeamento e gestão urbana e funcionamento regularmente e democraticamente, o que é que aconteceu neste indicador? Pegou-se necessariamente os municípios que possuem um plano de gestão urbana. Uma coisa é possuir e outra coisa é implementar. Quer dizer, até o momento, naquela altura, dos 164 municípios, aqueles que tinham a informação sobre a planificação urbana eram 5,2%. E esse 5,2%, se olharmos, necessariamente só vigora para 1 ou 2 municípios. No caso, sabemos que Luanda tem um plano de gestão urbana. Se está ou não está aplicado, está longe daquilo que são as estatísticas. Ainda sobre os resultados, nós quando publicamos os mesmos, tivemos essa informação da Direção dos Estudos de Informação e Análise do MININT, no caso do Ministério do Interior, que da população, no intervalo de 2014 a 2015, em média, uma pessoa em cada 100 mil pessoas foi vítima de desastre. Uma em cada 100 mil. E no caso de pessoas que foram afetadas por desastre em 2015, 1.583 pessoas em cada 100 mil foram afetadas por desastre. Ainda sobre os resultados, na altura da publicação do resultado sobre os ODS, acontecia que havia informação estatística produzida por Angola, mas que não respondia necessariamente de forma direta aos indicadores ODS conforme formulados. Então, alguns indicadores que assemelhavam-se ou que tendiam para os indicadores ODS, vou dar um exemplo, tivemos que analisar a pobreza por sexo ou por área de residência, conforme, por exemplo, o indicador ODS, que era pobreza por área urbana e rural, e Angola produzir, por exemplo, pobreza a nível de município, é um indicador de pobreza, mas que não responde necessariamente àquilo que é a necessidade do indicador, que é a nível de área de residência, nós temos em termos de município. A este indicador nós chamamos de tendência, quer dizer que não responde taxativamente à necessidade do indicador. Então vimos que a proporção de resíduos sólidos urbanos regularmente recolhidos e com adequada descarga do total de resíduos sólidos urbanos gerados, vimos que o único local onde existe, até na altura da planificação do relatório, onde existe, por exemplo, um local de regulamento, onde trata-se regularmente os resíduos sólidos, na altura era só o aterro sanitário de Luanda dos Molemos. Na altura, eles, com a informação, era de 72% dos resíduos sólidos produzidos de Luanda, era tratamento, ou melhor, recolhido e tratado com a disposição final adequada também. No caso, o aterro sanitário recebia por dia 6 milhões de quilómetros de resíduos sólidos. Quilograma, obrigado, quilograma, desculpe, quilograma. Esta informação veio a partir do aterro sanitário dos Molemos. Depois, a informação sobre a proporção da população que vive em cidades que implementaram plano de desenvolvimento urbano e regional integrado, projeções populacionais, vimos que 42% da população vive em cidades com planeamento, com implementação de plano de desenvolvimento urbano. Esta informação também recebemos da UN-Habitat e
teremos tempo para discutir essas informações. E em termos de resultados finais, o que é que vimos? Apresentamos um quadro, em termos globais, que era a descrição do indicador, o nível do indicador, a linha de base e o potencial e a potencial fonte de dados. Alguns indicadores que não foram publicados, nós definimos quem é o potencial ou qual é a potencial fonte de dados, de forma que possamos fazer a atualização desse indicador olhando para estas potencial fonte de dados. Por exemplo, tem indicadores que é da responsabilidade do INE, tem indicadores que é da responsabilidade do UN Habitat, no caso, sendo aí uma agência que trabalhará com as instituições nacionais, para assim definirmos aquilo que são os indicadores a serem reportados. Esta informação que aparece é a forma de síntese daqueles quadros que estive a apresentar. E estarei a falar daquilo que é a interligação dos ODS com os outros ODS. Se olharmos, por exemplo, para o quadro acima, vimos que o ODS 11 está interligado com os outros ODS. Mas podemos fazer uma interligação pormenorizada de cada indicador com determinado objetivo. Por exemplo, se olharmos para o indicador 11.1, no caso, ou a meta 11.1, que fala, por exemplo, das cidades, dos moceques e das habitações inadequadas, está inteiramente ligada, por exemplo, com a questão da pobreza. Quer dizer que se tivermos uma família pobre, necessariamente podemos ver as condições da habitabilidade e também, se tivermos que fazer um trabalho sobre pobreza multidimensional, vamos ver que, para além daquilo que são as condições financeiras das famílias, também tem questões ligadas à habitação. Quer dizer que podemos estar a aferir um salário acima, por exemplo, de 300 mil kwanzas, mas se não tiver água, se tiver superlotação, por exemplo, no dormitório dos filhos, em que tenha 4 filhos para um quarto, se tiver, por exemplo, questões de combustível para cozinhar, e se tiver que cozinhar com combustíveis ou ainda com lenhas e tudo mais dentro da residência, então concorre para a pobreza. É um dos exemplos que aqui podemos aferir. E mais adiante temos os desafios. Quer dizer que os desafios são enormes, mas quais são estes desafios enormes? A necessidade de definirmos aqueles que são cidades, aquelas que são as áreas urbanas e aqueles que são assentamentos humanos. O que é que acontece propriamente naquilo que é a nossa divisão política administrativa? Nós, até o momento, temos província e área de residência, e consideramos que as áreas de residências urbanas e as áreas rurais. Mas, por vezes, esta categorização, podemos chegar num determinado município, que a área urbana é menos de, por exemplo, vou dizer, num perímetro de 1 km². Mas, consideramos sendo urbana, por ser sede e tudo mais. Então, temos que definir a categorização do que é cidade, do que é área urbana, do que é área rural, para podermos nós aferir melhor essas informações sobre os ODS, sobre cidades e comunidades sustentáveis. Depois, tem a questão de lidar com a nossa realidade, em termos de extensão e em termos também de extensão de determinados municípios. Sabemos que existem municípios que têm grande densidade em termos de espaço. Depois, como gerenciar as nossas necessidades em termos de dados espaciais. Podemos nós também fazer a gestão dos dados espaciais. Nós aqui temos uma equipa, por exemplo, de cartografia, que faz a atualização cartográfica de forma a fazer, por exemplo, a segmentação de algumas secções, por isso que sabemos que há um crescimento considerável da população, então há necessidade de poder descentralizar em termos de secções e tudo mais. Depois, diferentes níveis de relatório. Estava a falar o colega Pedro da necessidade de um relatório voluntário. Nós, Angola, ainda em termos dos ODS, não assumimos a questão da voluntariedade em termos de relatório. O relatório que foi lançado ainda, podemos dizer, é um relatório institucional, não é? Mas sim também lançar o rapto sobre os ODS, quer nas universidades, quer na sociedade civil, a fim de juntos trabalharmos naquilo que é a questão de vários níveis de relatório para aferir necessariamente o que realmente se passa nas nossas localidades.
Tem a questão, por exemplo, da identidade tecnológica de monitoramento, a questão, por exemplo, de acordo e parceria. Há uma necessidade de tornar todos partícipes naquilo que é a implementação dos ODS. Ainda sobre os indicadores locais, eu apresento, por exemplo, os indicadores relacionados com o transporte público. São indicadores meramente locais e que podem, por exemplo, cada província, no nosso caso ainda não temos a questão da municipalidade, mas a cada província poder reportar em termos de transportes públicos, porque é um indicador relacionado com a oferta dos transportes públicos. Por exemplo, também tem a questão do resíduo sólido, que sabemos ainda não é descentralizado, podemos tornar descentralizado. Quer dizer que é um conjunto de desafios que devemos aqui aferir de forma a encontrarmos soluções para a melhor implementação e seguimento dos ODS, particularmente do ODS 11. Trago também algumas referências naquilo que foi a busca da informação sobre os ODS 11, no caso do relatório de linha de base, o relatório das Nações Unidas, na atenção estatística sobre a prosperidade em termos do mundo urbanizado e tudo mais. Contudo, muito obrigado.